Ora, muito bem-vindo a mais um episódio do Mecânica sobre Rodas aqui no estúdio. Aqui mais um carro de um seguidor, um BMW Série 1, o motor N47, o motor das correntes. Vamos falar sobre correntes, sobre que barulho fazem as correntes, se é preciso ou não mudar a corrente deste motor, se for preciso mudar, como é que se faz. Vamos falar sobre isso tudo. Aqui vamos tentar levar agora os episódios um bocadinho mais no caminho do diagnóstico para que tu em casa possas identificar os problemas no teu carro e possas também saber se tens um problema ou outro. Já sabes que em caso de dúvida contactas um profissional, mas eu vou-te dar aqui algumas ideias sobre o que é que tu podes fazer para fazeres um diagnóstico e hoje vamos abordar aqui o N47. Portanto, já sabes o que é que tens que fazer, tens que subscrever o canal, tens que deixar o teu like, a ver se a gente chegamos aos 50 mil subscritores no mês de junho. Mas eu já estou a falar em demasia, vai rodar o genérico e logo a seguir vamos falar aqui sobre o nosso N47. Bora! Ora, antes de mais, obrigado por estares aí desse lado, é sempre um gosto ter-te aqui no canal. Hoje tenho aqui este carro de um seguidor que me contactou a semana passada e que me pediu um orçamento para fazer a substituição da corrente do N47. Eu dei o orçamento, entretanto fizemos a marcação e o seguidor trouxe o carro. E chegámos aqui e a primeira coisa é, vocês não levem a mal, mas eu normalmente não confio nos vossos diagnósticos, está bem? Eu gosto sempre de ver por mim se aquilo que vocês dizem bate correto ou não. Não é ser mais do que ninguém, nem de saber mais, mas eu gosto de confirmar se efetivamente o problema do carro é esse ou não. O carro chegou, e o seguidor quando me contactou, e eu disse-lhe logo, se estás a ouvir um barulho de corrente muito alto, então melhor é não andares mais com o carro, mete o carro no reboque e envia já o carro para uma oficina, porque não arrisques, porque se a corrente partir, e isto é um conselho para vocês, se estão a ouvir barulho na vossa corrente N47 e têm dúvidas se é mesmo a corrente ou não, não arrisquem. Quando a corrente do N47 parte, raro é um motor que se aproveita, o material de internos para este motor é muito caro, é um motor que fica muito caro reconstruir. Portanto, não inventem. Se têm dúvidas, o melhor, e se não souberem fazer o diagnóstico, procurem um profissional na vossa zona de residência para vos dar alguma ideia se é ou não o problema de corrente. Este carro que me chegou aqui, eu já fui fazer um teste de drive à estrada, o carro está efetivamente a fazer barulho de corrente, mas o seguidor queixou-se também de que o carro fazia uns soluços, não desenvolvia potência, e isso nada tem a ver com a questão da corrente. Está bem? Ou seja, estes carros podem descomandar, pode saltar um dente. Normalmente, quando isso acontece, a corrente vai partir e, portanto, se descomandar, partiu o motor. Mas o facto do carro fazer poço e estar sem força não tem a ver diretamente com a corrente. A corrente, ela sim, ela pode dilatar, porque estas correntes dilatam, elas esticam muito, e como estamos a falar numa corrente de comando, poderá haver aqui ligeiras alterações ao funcionamento do motor quando a corrente já está muito excessivamente dilatada. Mas quando isso acontece, ou temos avaria no nosso tensor, porque ele não está a cumprir a função dele, ou a corrente já excedeu para além da capacidade que o tensor tem de esticar a corrente. Mas normalmente vocês não sentem nada, não há nada que vocês na condução possam sentir relativamente à corrente. Ou seja, não é um sintoma que vocês tenham na condução. Normalmente, grande parte das correntes que partem, as pessoas nem se aperceberam do barulho da corrente. As pessoas apercebem-se que o carro está a fazer barulho de corrente quando metem o carro a trabalhar, por exemplo, na garagem, ou passam por um túnel, ou uma situação onde conseguem ouvir melhor o barulho e veem que o barulho do motor não está normal. E aí, efetivamente, poderá ser barulho de corrente. Eu já vos vou mostrar o barulho aqui que faz a corrente deste N47. Mas à parte disso, à parte da questão da corrente, este carro tem o problema de corrente, tem a corrente com folga, sim, mas ainda está numa fase muito inicial, muito embrionária, portanto a corrente começou agora a fazer barulho e não é um motivo pelo qual o carro está a fazer poço. O carro está a fazer poço e nós hoje vamos descobrir porque é que o carro está a fazer poço. Eu já sei, já fiz o diagnóstico, mas achei que era interessante partilhar aqui convosco. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o equipamento de diagnóstico aqui ao N47 e ver que erros é que tenho na centralina. E atenção que eu posso ter erros na centralina e não ter nenhuma indicação no painel, que é o caso deste carro. Este carro não tem qualquer indicação no painel, portanto lá dentro não tem a luz de motor acesa, não tenho nada lá a dizer que o carro tem avarias, mas de certeza absoluta que nós vamos encontrar avarias na centralina deste carro. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é conectar o nosso equipamento de diagnóstico e verificar o que é que o carro tem. Antes de desmanchar, antes de fazer, seja aquilo que for, o equipamento de diagnóstico é o vosso amigo. Um conselho que eu dou a quem está a fazer diagnósticos: não adivinhem. Vamos ao YouTube ver BMW com poço.
Pá, podem haver centenas de motivos para o BMW fazer poço, para o Volkswagen fazer poço. Portanto, o teu problema pode não ser igual ao problema do teu vizinho. Nunca vais por aí, está bem? O que tu deves efetivamente fazer é utilizar a cabecinha e fazer um passo a passo. É isto também que esta série eu quero que vos transmita a esse lado, porque eu acho que grande parte dos problemas das pessoas é não conseguirem às vezes seguir uma linha de raciocínio. Portanto, se o carro está a fazer poço, mas não tem a luz de motor acesa, não quer dizer que ele não te esteja a dizer que tem problemas. Como tu vais ver, quando eu ligar agora o equipamento diagnóstico, nós vamos ver que ele tem lá avarias e ele vai dizer, em parte, qual é o problema que ele tem. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer agora é ligar o equipamento diagnóstico. Eu já liguei lá dentro o meu BMW, já coloquei lá a minha porta OBD Bluetooth. Vou utilizar então aqui o meu equipamento diagnóstico. Vamos começar aqui por fazer. Estou a utilizar aqui uma vidante. Eu hoje não me vou focar muito aqui na máquina. Vocês pediram no último vídeo para eu vos mostrar, falar um bocadinho sobre a máquina. Eu depois focarei-me mais tarde, se calhar vou fazer uns vídeos dedicados só aqui à questão da máquina, mas pronto, hoje vamos focar-nos aqui só no diagnóstico, está bem? Pronto, vamos então abrir aqui o BMW, eu vou fazer aqui um Automatic Selection para ver se ele consegue ler o VIN deste carro e automaticamente detectar o carro, ok, já cá está. É um 118D, equipado com motor N47 manual, o ano é um de 2010 do 4 e temos aqui a nossa identificação do carro, está correta, portanto eu vou avançar. Ele agora está a detectar quais os módulos e as centralinas que existem, os diversos módulos do carro, portanto já cá está. Eu aqui em autoscan, portanto eu vou direto aqui já ao motor, para o vídeo não demorar muito tempo, mas eu poderia ir aqui diretamente a fazer, pronto, ler todos os módulos do carro. Eu vou já ler aqui diretamente a nossa ECU do motor, portanto a nossa centralina, porque é aquilo que nos estamos a focar hoje aqui. Portanto, vou ler os códigos e cá está, prontos. Então o que é que nós temos aqui atualmente? Temos aqui, primeiro temos a bateria fraca. O que é que nós temos aqui? Temos o nosso filtro de partículas presente. Primeiro erro que nós vamos ter a encontrar aqui, temos aqui o nosso filtro de partículas presente e, portanto, significa que o erro está ativo, significa que eu tenho um problema no filtro de partículas e tenho aqui também duas mensagens que não estão presentes, portanto, foram erros que já aconteceram e que atualmente não estão cá. Portanto, vamos nos focar aqui no nosso erro do filtro de partículas. Temos um erro no filtro de partículas e eu vou tentar ver aqui quais são, desde quando é que foi feita a última regeneração. Vamos aqui. Ok, ver quando é que fizemos a última regeneração. E cá está. Eu tenho então aqui a minha última regeneração foi há 274 km, a última vez que este filtro de partículas fez uma regeneração. Tenho aqui a dizer que neste momento a regeneração está ativada, portanto o carro está. Tenho aqui a minha centralina está a solicitar uma regeneração e tenho aqui a dizer que a regeneração não está ativa. O que é que tudo isto quer dizer? Quer dizer que este carro muito provavelmente tem o filtro de partículas obstruído e por dois motivos. Ou porque fez muitos trajetos em cidade e ele não consegue completar um ciclo de regeneração, e isto é aquele problema que eu estou sempre a dizer dos FAPs. Se vocês utilizam o carro em cidade, vocês estão a andar por este caminho, portanto o carro não consegue completar uma regeneração. Como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui a ter a informação de que este carro circulou praticamente 12 horas sem conseguir fazer uma regeneração. Foram 12 horas, ele percorreu 274 km. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nestes últimos quilómetros o carro não consegue completar uma regeneração, não é verdade? E, portanto, o que está aqui a acontecer é que o facto de o carro ter estes soluços é que o nosso filtro de partículas está entupido. O que é que acontece quando o filtro de partículas está entupido? Não consegue debitar a quantidade de gases necessária pelo canto de escape. Ora, se eu tenho que produzir esses gases, porque o meu motor está em funcionamento, eles têm que sair para algum lado. E aí eu vou começar a danificar o turbo, vou começar a danificar a minha EGR, porque muito provavelmente a minha EGR já não vai conseguir fechar na totalidade, porque eu tenho muitos gases de escape. O que é que vamos fazer a seguir? A seguir vamos meter o carro em funcionamento e vamos ler a pressão antes e depois do nosso filtro de partículas. Vamos medir a nossa pressão diferencial para tentar perceber se temos ou não temos
o nosso carro com o filtro de partículas obstruído. Portanto, eu agora vou meter o motor em funcionamento e vou medir o meu filtro diferencial para saber se o meu filtro de partículas, o que é que se passa com o meu filtro de partículas. Ora, eu já estou então aqui com o carro a trabalhar e a fazer a minha medição. Eu aqui estou a medir a pressão, o que é que eu tenho a nível de pressão de gases de escape antes do meu filtro de partículas e, como vocês, eu estou a medir aqui em milibares e, como vocês veem, eu tenho aqui já bastante oscilação e quando atenção que eu ainda não tenho temperatura de gases suficientes, ainda o carro está frio, mas eu, dada a situação que eu tenho aqui com o carro, eu não vou forçar o carro porque eu já sei o que é que se passa. Olha, dá-me lá 2000 rotações, faz favor, Carlos. Três mil. Tá bom. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas efetivamente o nosso carro está... Ai, espera aí. Vou sentar assim. Podes parar, Carlos, podes parar. Carlos, podes parar. Ok, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas o nosso carro está completamente obstruído a nível de filtro de partículas. Como é que é possível? Nós temos um sensor que mede a pressão antes do nosso FAP e um sensor que mede a pressão depois do nosso FAP. Isto faz com que a nossa centralina, o nosso ECU do carro, consiga calcular os parâmetros desse mesmo filtro. Ela sabe que os gases de escape estão a entrar àquela velocidade e àquela temperatura, a sair àquela velocidade e àquela temperatura. Através destes cálculos, a centralina é capaz de fazer pedidos de regeneração, ver se a regeneração está bem feita e tudo mais. Há aqui um parâmetro muito importante que é, temos que saber se o software que está montado no carro é o software de origem ou se o carro foi reprogramado. Porque isso tem influência na forma como eu estou a medir os dados. Se o software foi reprogramado, se o carro tem um aumento de potência, por exemplo, eu posso já não obter aqui as leituras corretas. Eu posso já ter aqui variantes na minha leitura. Portanto, eu já tenho aqui uma certeza, o filtro de partículas ele está completamente obstruído. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar fazer uma regeneração manual. Ou seja, eu agora não o vou fazer aqui no estúdio porque eu não tenho condições para regenerar um filtro, isto vai a uma temperatura elevada. Portanto, eu vou colocar o carro no exterior, com o equipamento diagnóstico e vou mandar fazer uma regeneração forçada. Após essa regeneração forçada, eu vou voltar a fazer medição para verificar se eu tive ou não uma melhora no meu filtro de partículas, se ele conseguiu ou não efetuar essa regeneração, queimar as partículas e se agora ficou bom ou não. Pode não ficar só com uma regeneração. Há aqui algum cuidado e aí também se não deves tentar fazer regenerações forçadas quando não sabes o que estás a fazer. Uma regeneração forçada vai levar o carro a uma temperatura extrema. É um comportamento extremamente agressivo para o carro. E, portanto, de certeza que já viste em todas as redes sociais carros que pegam fogo, BMWs e Mercedes, e pegam fogo, filtros de partículas. Porquê? Porque a zona que está à volta do filtro de partículas vai atingir temperaturas na casa dos 200, 300, 400 graus. Isto porque os gases de escape vão passar a temperaturas superiores a 600 graus. E, portanto, é um comportamento muito perigoso. Uma coisa é quando o carro está a circular, ele vai na autoestrada, vai na estrada, tem vento frio, existe arrefecimento, está a entrar ar pelas condutas do motor e a sair por baixo do carro e por cima do carro. Portanto, nós temos ar a passar e esse ar vai acabar por dissipar a temperatura que está na zona do filtro de partículas. Outra coisa é quando o carro está estático, está parado, está no elevador e eu vou forçar a temperatura do motor a subir e vou forçar uma regeneração. Isto é um comportamento muito agressivo, portanto, não faças isto em casa, está bem? Ou então, tenha certeza de que sabes exatamente o que estás a fazer para que não pegues fogo ao teu carro. Agora, eu vou então levar o carro para o exterior e vou forçar o filtro de partículas na tentativa de saber se ele tem ou não reparação. Pode já estar completamente danificado e ser necessário fazer uma substituição. Mas antes disso, vamos tentar fazer a regeneração. Antes de levar o carro à estrada para forçar o filtro de partículas, eu tenho que verificar que eu tenho todas as condições necessárias para forçar o filtro de partículas. E nesse sentido, começámos à procura do sensor, para ver se era uma ficha que estava desligada e encontramos o que está aqui. Portanto, isto são as fichas que vão lá para baixo para a zona do escape, portanto, para os nossos sensores que estão ali embaixo na zona do escape. E como vocês podem ver, temos aqui a tampa do motor já derretida e os fios derretidos. Vão ver? Pronto. Este é o primeiro sinal de que alguma coisa se passou aqui. Portanto,
se eu não tenho sinais, se a parte elétrica falhou, a centralina recebeu erro e, portanto, para a centralina, é por isso é que o diagnóstico é muito importante. É preciso perder tempo e tentar perceber o porquê. Eu agora poderia chegar aqui, detetei que o carro tem o filtro de partículas entupido, regenerava o filtro, limpava o filtro e mandava o carro embora. E daqui por uma semana ou duas o carro voltava, ou, pior ainda, podia pegar fogo, ou podia haver. Portanto, o diagnóstico é algo criterioso e algo que vocês têm que fazer com consciência. É aquilo que eu digo, já vos mostrei no vídeo da Passat, vocês percam tempo. Nas vossas casas, nada vos impede de perderem tempo. Isto é uma situação que pode ser diagnosticada por vocês. Eu, no vídeo da Passat, quando estava à procura do barulho do compressor, eu disse-vos, procurem por situações que sejam anormais, fugas de óleo, fichas derretidas, por exemplo. Isto é uma situação de que alguma coisa não está normal no vosso motor. Vou continuar, então, a perceber porque é que eu tenho fichas derretidas aqui no N47. Bom, vocês não querem mesmo imaginar. Isto é aquilo que eu costumo dizer, que nos diagnósticos tem tudo para correr mal, principalmente quando nós não temos o histórico do carro. Então, nós começamos este vídeo por ter aqui detectar que o filtro de partículas estava entupido. Eu fiz diagnóstico ao carro, inicialmente, antes de mexer no carro, quando o carro entrou, e eu detetei que o filtro de partículas estava quente, que o filtro de partículas estava entupido. Tudo bem, vamos iniciar, então, conseguimos pelas leituras perceber que tínhamos o filtro de partículas entupido. O procedimento normal seria fazer uma regeneração, mas antes de fazer a regeneração, eu por norma, e principalmente porque já tive escaldões com este tipo de situações, eu gosto de verificar se o carro tem todas as condições que permitam fazer uma regeneração forçada. Se não há resguardos encostados aos capos, se está tudo ligado, se todos os sensores funcionam, se está tudo a funcionar em condições, e principalmente se o carro, se a ECU do carro, se a centralina tem lá o software de origem, se o carro está original ou se está reprogramado. Isto é muito importante porque permite-me a mim saber, enquanto estou a fazer o diagnóstico, se os parâmetros que eu estou a ver estão corretos ou estão a ser emulados por alguma forma. Consegui perceber, então, que tinha ali uma falha no sensor, já vos mostrei as fichas, já vos mostrei aquele estado, e então, quando apontei para baixo, vi aqui logo que algo de estranho se passava. E o que é que pensei? Bom, olha, a panela de escape, eu estou-vos a mostrar agora na imagem, já foi soldada, porque via-se nitidamente que ela já tinha sido soldada. Provavelmente já desmiolaram a panela de escape. Então, mas se desmiolaram a panela de escape, como é que eu tenho a pressão no filtro de partículas? Alguma coisa está aqui errada. Portanto, temos que perceber o que é, vamos tirar a panela fora, vamos ver o que é que está a passar, porque temos que olhar para a panela. E é este é o resultado que eu vos estou a mostrar no ecrã. Alguém agarrou num FAP que não é de um BMW, um FAP que é de um Volkswagen ou de outro carro qualquer, soldou aqui esta, nem tenho nome para dar a isto, eu não gosto de falar mal o trabalho dos outros, não vou fazê-lo, mas isto não se faz. Não se faz de forma alguma, está bem? Este FAP está completamente obstruído, portanto, estávamos sujeitos aqui a partir o motor do carro, a ter aqui um prejuízo enorme. Eu agora vou ter que andar aqui à procura provavelmente vou ter que comprar um filtro de partículas para o carro novo ou usado, vou ter que dar orçamento primariamente ao cliente para saber o que é que ele quer fazer, porque já tem aqui a corrente às costas, não quero estar a subcarregá-lo com isto, mas isto não se faz. Ou seja, o escape do carro deve ter entupido, o FAP do carro entupiu, e foram à secata, compraram um FAP, ou levaram uma casa de escapes, não sei. As soldaduras não estão más, o trabalho é um bocado duvidoso, mas isto não se faz. O FAP do carro está dimensionado, os FAPs não são todos iguais. Um FAP de um carro de 2 litros não é igual a um FAP de um carro 1200 TDI. Um FAP de um carro de 3 litros não é igual a um FAP de um 2. Vocês não podem fazer isto não se faz. Isto dá-vos um prejuízo enorme, isto resolve-vos o problema ali no momento e depois parte o motor a seguir. Ou então, neste caso, o homem comprou o carro e não fazia a mínima ideia do que é que estava a comprar. E depois temos esta panela, este mamarracho que está aqui, que isto não tenho palavras para falar disto. Bom, onde é que vamos ficar neste vídeo? Já percebemos que o problema do carro não andar é o FAP que está completamente entupido, mas o FAP não é deste carro, foi aqui adaptado, portanto, vamos parar por aqui hoje, vamos continuar no próximo episódio. Para já, eu vou ter que contactar o cliente, perguntar se ele vai querer comprar um FAP novo ou se vai querer encontrar um FAP ou desmiolar o carro, isso agora é uma opção de cada um. Não me peçam opiniões sobre o que é que devemos fazer. A minha opinião sobre isso, se calhar depois faço um vídeo, mas pronto, hoje não estamos aqui para falar de diagnóstico e vamos nos cingir ao tema do diagnóstico. Portanto, agora eu vou parar e vou dar orçamento para meter novo, meter usado ou desmiolar. A opção será do cliente. Desmiolar nunca será este, atenção, pronto, porque esta panela tem tudo para correr mal. Isto está aqui, não é um trabalho que se faça, não façam isto. Portanto, este vídeo serviu para vos demonstrar que às vezes o que parece não é. Nós começamos por uma ponta e temos a certeza absoluta que é aquilo e agarramos na máquina e as leituras indicam que é aquilo e efetivamente a leitura e o diagnóstico estava correto, tenho aqui um problema no meu FAP, mas o problema
vai para além daquilo que nós encontramos. Portanto, e com isto tudo, nós já perdemos aqui praticamente 8 horas, só para chegar à razão do problema. Porquê? O dono do carro não fazia a mínima ideia, porque comprou o carro há poucos meses, nunca fez nada no carro, portanto ele não fazia a mínima ideia do passado do carro. Portanto, está aqui uma série de situações que vocês têm que pensar um bocadinho, principalmente quando vão comprar um carro. Quando vão comprar um carro com 10 anos, com 8 anos, com 15 anos, a diesel, tentem sempre saber o histórico do carro para estarem à vontade, está bem? Vamos ficar por aqui hoje, eu depois vou fazer um vídeo com a conclusão e a reparação do carro e depois para vos dar ponto da situação. Obrigado por subscreveres o canal, obrigado por deixares o teu like, partilha aí nos comentários, fala quantas experiências tu tenhas tido relativamente à situação. O N47 vai ficar aqui, portanto vamos fazer mais conteúdo, depois de resolver este problema vamos ter que mudar a corrente, mas primeiro que tudo temos que resolver os problemas que temos antes da corrente. Portanto, vai acompanhando aqui o canal se queres ver o resto da resolução deste BMW. Obrigado! Não fures a quarentena, acabou o estado de emergência, estamos em estado de calamidade, mas isso não quer dizer que não tenhas de proteger, utiliza máscara, evita o contacto social, não acabou os almocinhos e coisas, tenta ver se vamos conseguir levar isto para a frente, vamos ter que nos habituar a viver com o vírus. Tudo bom para ti, tudo bom para os teus, até ao próximo Mecânica sobre Rodas.